dia. Vamos começar a nossa disciplina de bioprospecção de produtos naturais. Tá? Essa aqui vai ser a primeira aula. Todas as informações e exercícios que vocês precisam entregar, eu vou mandar no corpo do e-mail direitinho, tá? Explicando exatamente quais são e qual o prazo para ser entregue, tá bom? Então vamos começar a nossa primeira aula. Bioprospecção. O que é a bioprospecção? É a pesquisa que explora a biodiversidade de uma região, tá? Tentando explorar economicamente toda a sua fonte genética, toda a sua fonte bioquímica, tá? Pesquisa que explora a biodiversidade da região, dos seus recursos genéticos, bioquímicos de valor comercial, tá? E quanto à biodiversidade? O que seria a biodiversidade? É o conjunto de todas as espécies que estão presentes em determinada região. Então, a variedade total de espécies que a gente tem na biosfera, tá? Vamos ver agora em relação à importância da biodiversidade. Quanto à importância, nós podemos pensar em três aspectos diferentes: a importância biológica, a importância social e a importância econômica. Vamos começar pela primeira importância, a importância biológica. Importância biológica. O Brasil é o país que detém a maior diversidade de flora e fauna do planeta. São mais de 103.870 espécies animais conhecidas no país. O Brasil detém o maior número de espécies conhecidas de mamíferos, peixes, o segundo de anfíbios, o terceiro de aves e o quinto de répteis. Tem o primeiro lugar em biodiversidade vegetal, com mais de 50.000 espécies de árvores e arbustos. Nenhum outro país tem registrado tanta variedade de orquídeas e palmeiras. Essa enorme variedade de espécies, ela deve-se a quê? Tá? Deve-se à imensa extensão territorial do Brasil, que abriga uma diversidade climática imensa. Vamos ver essa imagem do mapa mundi, onde a gente pode ver aqui a América do Sul e aqui mostrando o Brasil, tá? Com toda a sua grande extensão territorial e toda a diversidade climática que abriga aqui no nosso continente. São 7 biomas que nós encontramos no Brasil, tá? Mas o que são biomas, né? Biomas são conjunto de ecossistemas que têm características semelhantes e que estão dispostos em uma determinada região, tá? E ecossistemas? Ecossistema corresponde a um conjunto que tem os fatores abióticos e os fatores bióticos. Então, a parte viva e a parte abiótica juntas formando um ecossistema, ok? Então, vamos continuar. No Brasil, nós vamos encontrar 7 biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Campos Sulinos e a ecossistemas costeiros e marinhos. Vamos começar mostrando aqui imagens a respeito do Brasil, tá? Aonde nós conseguimos identificar os 7 biomas. Essa daqui é uma imagem do Brasil mostrando 6 biomas que haviam anteriormente, na qual a gente encontrava bioma Amazônia, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica e bioma Pampa.
Na classificação mais recente dos biomas brasileiros, nós conseguimos encontrar Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa e a zona costeira e marinha. Vamos descrever agora cada um desses 7 biomas. Vamos começar pelo primeiro, bioma da Amazônia. Ocupa cerca de metade do território do Brasil. Está concentrado principalmente nas regiões norte e em parte da região centro-oeste. Tá? Esse bioma ele é muito influenciado pelo clima da região, que é o clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande umidade. Tá? Então, o clima equatorial é um clima que vai apresentar temperaturas elevadas, com uma reduzida amplitude térmica e muita umidade. Essa imagem aqui é a imagem mostrando a Amazônia, a sua imensa extensão territorial, tá? E aqui ó, o rio, tá? Envolvendo toda a floresta. A sua flora vai ser constituída por uma vegetação florestal muito rica e muito densa. Apresenta espécies de diferentes tamanhos, com folhas largas e grandes que não caem no outono. Então a flora vai ser representada por árvores, a maioria de grande porte, que não perdem folhagem, tá? E que apresentam as folhas muito largas. Quanto à fauna, ela é muito diversificada, composta por insetos, uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, pacas, onças e outros. Vamos para o segundo bioma brasileiro, na qual nós vamos encontrar o cerrado. O cerrado ele vai ser encontrado principalmente na região centro-oeste, região nordeste e sudeste do país. Ele apresenta como característica bastante específica o seu clima tropical, tá? Que ele apresenta 2 estações bem definidas. Uma, o verão úmido, e a outra, o inverno seco. Quanto à vegetação, nós vamos ter árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos e casca grossa. Essa aqui é uma imagem do bioma do Cerrado, onde a gente vê bastante caracterizado essas árvores, né? Árvores com troncos muito tortuosos, tá? Apresentando uma casca muito grossa, tá? E ao redor delas a gente vê um pouco de gramíneas. Geralmente a vegetação é caducifólia, então as folhas aqui caem no outono. Então essas folhas dessas árvores que têm o tronco retorcido, elas caem, tá? Ao contrário do que a gente viu lá no bioma da Amazônia. Quanto à fauna, a fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobo-guará, tamanduá, anta, seriema e etc. A imagem do cerrado, apresentando as suas árvores bastante retorcidas, casca muito grossa e ó, próximo aqui ó, ao redor uma gramínea. Próximo cerrado, próximo bioma brasileiro vai ser a Mata Atlântica. Aqui nós vamos encontrar uma faixa litorânea do país. Ela é uma faixa que infelizmente está bastante devastada, que se estende do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então a Mata Atlântica vai estar nessa região, tá? Onde nós vamos ter ela se estendendo aqui ó, por todo o litoral. Ela é caracterizada por uma vegetação florestal tropical
densa. Então apresenta algumas características semelhantes ao bioma lá da Amazônia. Então florestas, árvores de vários tamanhos, que não perdem a folhagem e que apresentam folhas bastante largas. Vegetação florestal de diversos tamanhos, latifoliada, folhas largas e grandes e com folhas que não caem no outono, como eu falei para vocês. Quanto à fauna é caracterizada por mico-leões, lontra, onça-pintada, tatu-canastra, arara azul e outros. Essa aqui é uma imagem, né, dos mico-leões que estão presentes lá no bioma da Mata Atlântica. Infelizmente esse é um dos biomas que foram mais destruídos, tá? E hoje existe uma região muito limitada. Até os animais assim diminuíram muito, a sua quantidade está muito reduzida atualmente. Terceiro bioma brasileiro. Quarto bioma brasileiro é o da Caatinga. Ele ocupa todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do território nacional, tá? Então a Caatinga ela fica especificamente no sertão nordestino, localizado na zona de clima semiárido. Então aqui nós vamos encontrar um clima que apresenta temperaturas muito elevadas, com pouquíssima chuva. A vegetação ela é composta por plantas xerófilas e caducifólias, como as cactáceas. Então aqui nós vamos ter dois tipos de vegetação. As vegetações xerófilas, tá? Que o exemplo é a cactácea, que tem essas características para poder sobreviver nesse ambiente com pouca umidade, tá? E que elas perdem as folhas, tá? Durante a fase seca. Isso se chama ser caducifólias. Então, nós temos de um lado as cactáceas, que têm essas características xerófilas e que perdem as folhas na estação seca. E temos de um outro lado plantas que não perdem a sua folha durante a estação seca, mas que apresentam raízes muito profundas, que é o caso do juazeiro. Essa aqui é a imagem, aqui o bioma da Caatinga, onde a gente vê a sua vegetação, tá? Formada por cactáceas, tá? Folhas que perdem, árvores que perdem a sua folhagem durante a estação mais seca. Então aqui, como eu falei para vocês, do outro lado das cactáceas nós vamos ter o juazeiro, que ele não vai perder as folhas, mas que ele tem raízes muito profundas e que conseguem atingir o lençol freático e absorver a água de lá. Então, por isso, o juazeiro ele consegue permanecer vivo e com ampla folhagem, mesmo na estação seca. Quanto à fauna é composta por grande variedade de répteis, sapo, cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro e tatubeba. Aqui uma imagem do bioma da Caatinga, tá? Formada principalmente pelas cactáceas, árvores que perdem bastante a folhagem durante a estação seca. Quinto bioma brasileiro que nós vamos ver vai ser o Pantanal, tá? O Pantanal ele é identificado como a maior planície inundável do país. Ele está localizado especificamente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Ele é muito influenciado pelos regimes dos rios. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa planície ela vai ser inundada durante a estação chuvosa por causa da enorme quantidade de chuvas. O leito dos rios não consegue conter toda essa enorme quantidade de água
E essa água vai vir e vai inundar toda a planície. De um outro lado tem a estação mais seca, aonde o leito dos rios, a água vai voltar para o leito dos rios, tá? E aí a planície vai voltar a ficar seca, tá? Então essa planície, ela é muito influenciável por essas estações chuvosa e seca. Por causa dela ser tão influenciada por esses rios que entram, né, trazendo uma enorme quantidade de água, por causa dessa característica, ela vai ter uma vegetação muito diversificada. De um lado, a gente vai ter plantas higrófilas, que são plantas muito adaptadas à enorme umidade, plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e do outro lado nós vamos ter as plantas xerófilas, que é aquelas quando está ocorrendo a estação mais seca. Aqui a fauna é constituída por várias espécies, tá? Nós vamos ter as aves, vamos ter peixes, vamos ter mamíferos. Essa aqui é uma imagem de uma ave muito presente no bioma do Pantanal. Sexto bioma brasileiro vai ser o bioma do Campos, localizado no extremo sul do país, tá? Mais especificamente no Rio Grande do Sul. Esse bioma, ele tem como característica o clima subtropical. Esse clima subtropical é um clima que ele tem temperaturas mais amenas e uma quantidade de chuvas também pouco. Então ele é mais ameno e ele é seco. O relevo aqui é principalmente formado por planícies. Em virtude desse clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por gramíneas. Como a gente vê aqui nessa imagem do bioma Campos, a gente vê uma planície muito extensa, tá? Onde ela está sendo tomada por gramíneas. Quanto aos animais, que aqui nós vamos encontrar, exemplos são o veado, a garça, lontra, capivara e outros. O sétimo bioma do Brasil vão ser os ecossistemas marinhos e costeiros, tá? Essa é uma região de transição, tá? Ela é principalmente caracterizada por essa região de transição entre a parte continental e a parte marítima, tá? Então tem essa faixa de transição entre essas duas regiões. Faixa de transição entre o ecossistema continental e os ecossistemas marinhos. Então são regiões litorâneas. Aqui nós vamos encontrar uma diversidade de características diferentes. Existem manguezais, existem recifes de corais, dunas, costões rochosos, praias, falésias, ilhas, lagoas, restingas, brejos e os estuários. É muito rica em diversidade animal e vegetal. Essa aqui é uma imagem do nosso bioma, ecossistemas marinhos e costeiros. A gente vê uma enorme diversidade de animais, tá? E de plantas. Além disso, a vegetação rasteira de praia vai ser uma das mais encontradas nesse bioma, que é chamada de jundu. Aqui também vamos ter uma grande variação geológica. Essa área também pode ser terrenos arenosos e salinos formados por sedimentação. Essa área sofre bastante a influência das áreas continentais adjacentes e dos cursos d'água que chegam aos litorais. Por ser essa região de transição entre a parte continental e a parte marítima,
ela vai envolver uma série de características de formações, de vegetação diferente. Mais uma imagem desse bioma, tá? Com toda a riqueza da fauna e toda a riqueza de formações e da vegetação. Vamos ver agora a biodiversidade com respeito à sua importância econômica. Então, valor econômico. A biodiversidade, ela é um reservatório de recursos. Isso quer dizer fonte de matéria-prima. Matéria-prima utilizada para a produção de produtos alimentícios, farmacêuticos, cosmético e vestuário. Então, matéria-prima para a produção dos nossos alimentos, para a produção de medicamentos, para o nosso fibras que vão compor as nossas roupas, tá? Toda a matéria-prima que é retirada da nossa biodiversidade. Esse conceito de reservatório de recursos explica a maior parte do medo de se perder em toda essa fonte. Por ter uma quantidade enorme de moléculas que podem ser utilizadas como matéria-primas, tá? Deixa claro a importância e o medo de se perder tudo isso, tá? Para vocês terem ideia, até o momento a gente conhece apenas 5% de toda a biodiversidade que está disponível, tá? Então é muito pouco, é muita matéria-prima que pode ser utilizada um dia, né? Com potencial de ser descoberta. Isso também, tá? É a origem de novos conflitos, envolvendo a negociação da divisão e a apropriação dos recursos naturais. Toda essa possibilidade, tá, de fornecimento de matéria-prima deixa claro por que tantos países estão brigando pela biodiversidade. Ponto forte. Aqui é um argumento, tá, bastante forte que deixa claro esse potencial, essa importância econômica da biodiversidade. Enfrentamos hoje uma mudança nos padrões de muitas doenças, tá? Então, o câncer aumentaram mundialmente 12% anualmente ao longo das décadas de 70 e 80. Quanto às diabetes, aumentaram em 30%. Além disso, está havendo durante a última década doenças infecciosas consideradas já controladas, elas têm ressurgido nos países pobres e se disseminaram nos países do primeiro mundo. Então, doenças que antigamente estavam sendo controladas, agora estão ressurgindo com todo o potencial. Um exemplo disso seria a AIDS, que na década de 80 aumentou num número muito significativo, tá? Causou muitas mortes, mas que havia sido controlado. E na última década ela tem ressurgido e novos casos aumentaram de maneira muito significativa, tá? Então é um alerta de que até mesmo as doenças que estavam sendo controladas, elas estão ressurgindo com todo o potencial. Tá? Isso deixa claro a necessidade de conhecer moléculas de produtos naturais que vão ter potencial para poder ser utilizados como medicamentos, como fármacos, tá? Então que tenham um potencial terapêutico. Drogas de produtos naturais efetivas e com menores efeitos colaterais e custos mais baixos. Então, além delas serem efetivas contra essas doenças, as drogas tiradas de produtos naturais ainda têm menores efeitos colaterais e custos mais baixos. Provas do sucesso. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá, de sucesso de drogas
que tiveram como base moléculas de produtos naturais. Então vamos começar pelo primeiro. Cronoglicato, uma droga anti-asmática isolada de um composto isolado da planta anivisnada. Essa aqui é uma imagem da nossa planta e aqui a droga que foi obtido do produto natural, o cronoglicato. Uma outra prova do sucesso seria o Mevinolim, uma droga para a diminuição dos níveis de colesterol, isolada de fungos. Essa aqui é a imagem do Mevinolim. Um outro exemplo é a ciclosporina A, uma droga usada para prevenir a rejeição de órgãos transplantados, que também é isolada de um fungo. Mais exemplos de sucesso seriam o captopril e derivados, que teve como protótipo um polipeptídeo, que foi isolado do veneno da serpente da jararaca. Foi comercializado por multinacionais, rendendo de 3 a 5 bilhões de dólares anuais. Essa aqui é a imagem do captopril, tá? Um outro exemplo de sucesso, o Ceclor, cefalosporina produzida pela Eli Lilly, com vendas anuais da ordem de 837 milhões de dólares. O Ceclor. Um outro exemplo, Mevacor, produto da Merck, com vendas anuais da ordem de 760 milhões de dólares. E um último exemplo é o Augmentin, um antibiótico produzido pela SmithKline, Beating, com vendas anuais na ordem de 710 milhões de dólares. O Rosefin, cefalosporina produzida da Roche, com vendas anuais da ordem de 665 milhões de dólares. Aqui um exemplo do Augmentin. Esse aqui é mais um fator que deixa claro a importância econômica da biodiversidade. O fato da gente saber que cerca de 35 a 30% de todos os medicamentos do mundo ocidental contém drogas de origem natural. Esse quadro ainda vem aumentando nos últimos 30 anos. Agora nós vamos ver a biodiversidade com respeito à sua importância social, tá? Principal exemplo de importância social da biodiversidade seria o turismo. Então são comunidades, tá? Pessoas, populações que sobrevivem apenas da exploração do turismo. Na região onde pode ser explorado o turismo, pode haver o desenvolvimento de bares, de pequenos comércios, pequenos mercados, pequenos hotéis. Então, toda uma região que começa a se desenvolver por causa da exploração do turismo. Aqui uma imagem de uma praia, onde o turismo está sendo explorado pelas pessoas, né, bastante ambulantes, vendendo produtos. Vamos ver alguns termos, tá? Durante essa disciplina, tem alguns termos que vocês vão ouvir, tá? E por isso que eu vou mostrar para vocês o que eles querem dizer. Então, primeiro, a etnobiologia, tá? Etnobiologia é o estudo científico da forma como os seres vivos vivem, são tratados ou utilizados por diferentes culturas, tá? Então você quer entender como que vivem. Vamos ter também a etnoecologia. O que é a etnoecologia? Etnoecologia é o estudo científico de como diferentes grupos de pessoas que vivem em diferentes locais compreendem os ecossistemas ao seu redor e suas relações com os ambientes circulantes.
Então, um grupo de pessoas que vivem em determinado ambiente, quer tentar entender a relação com o ambiente e entre o grupo de pessoas. E o que seria também a etnofarmacologia? Etnofarmacologia é a ciência que estuda o conhecimento popular das plantas. Então, aqui são informações com respeito ao potencial terapêutico das plantas. Tá? Comunidade de determinado grupo étnico, conhecimento de determinado grupo étnico ou social, e também chamado de sistema tradicional da medicina. Então, aqui são informações que são retiradas do povo a respeito do potencial terapêutico das plantas. E o último termo que nós vamos esclarecer hoje é sobre a etnotoxicologia. Então, o que seria a etnotoxicologia? Etnotoxicologia é a ciência que estuda o conhecimento popular das plantas, mas aqui é em relação ao seu potencial tóxico. Tá? Então, aqui é a toxicidade das plantas. Aqui nós vamos tentar entender e transformar num uso seguro e racional das plantas medicinais. Os 4 termos, tá, que eu expliquei para vocês e que a gente vai ver um pouco nas aulas seguintes. Vamos falar agora a respeito das plantas, tá? Mais especificamente dos compostos que são derivados do metabolismo das plantas. Então vamos começar. As substâncias essenciais à vida de uma planta são produzidas pelo seu metabolismo primário. Então, o metabolismo primário vai ser proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, ácidos nucleicos, tá? E qual seria a função desses compostos? A função deles é manter as funções básicas, as funções vitais da planta. Nessa imagem, nós temos os produtos, né, que são produzidos pelo metabolismo primário, proteínas, polissacarídeos e lipídios, e eles estão sendo utilizados em funções vitais. Aqui nesse exemplo, nós estamos vendo o ciclo de Krebs, então eles estão sendo usados na respiração celular. Além